Salve, salve, meus queridos ritmizandos, sejam bem-vindos novamente a mais um conteúdo do Ritmizando Podcast. E eu estava sumido, eu estava muito tempo sem gravar, peço desculpas para vocês aí que acompanham o nosso canal. Por conta da correria não estava conseguindo, mas eu quero falar que hoje ainda assim, mesmo voltando depois de muito tempo, ainda não marca, né, o início da nossa terceira temporada do Ritmizando Podcast, porque a gente vai passar por uma pequena reforma no próximo mês agora, e aí sim a gente vai marcar essa nova etapa, né, da terceira temporada do Ritmizando Podcast. E hoje eu decidi gravar esse conteúdo para vocês, porque eu coloquei uma meta para mim mesmo, sobre gravar todos os dias um conteúdo relacionado à dança de salão, tá? Isso é uma meta para mim mesmo, para eu pegar o hábito também de repassar o meu conhecimento para vocês, e também uma forma de eu estar sempre dentro, sempre no meio da dança, que é uma coisa que eu amo, né? Eu amo fazer isso, eu amo dançar, eu amo trabalhar com dança, enfim. E eu quero transparecer, quero passar todo esse conhecimento para vocês aí. Seja pequeno, né? Seja de qualquer jeito, eu quero que vocês também sintam um pouco dessa energia que eu tenho com a dança de salão. Pessoal, hoje foi um conteúdo meio do nada, assim. Na verdade, eu não estava programado para gravar esse conteúdo, só que eu tô vivendo um momento da minha vida na dança de salão que é um momento muito curioso para mim, assim, é um momento que está me marcando muito, que é em relação ao tango. E na verdade, né, eu decidi falar sobre um tema, eu decidi criar um tema para a gente falar sobre esse assunto hoje, que é expectativa versus realidade na dança de salão. Então eu fiquei refletindo muito esses dias, fiquei refletindo muito sobre isso, expectativa versus realidade. E por que eu estava refletindo sobre isso? Porque eu estou passando por uma experiência muito legal, né, por esses dias aí, que vocês vão saber, que eu vou contar agora para vocês. E aí eu fiquei refletindo muito sobre essa experiência que eu estou tendo nesse momento. E aí eu decidi colocar esse tema, né, no nosso bate-papo de hoje, que na verdade é um podcast comigo mesmo e com vocês aí do outro lado, não tem nenhum convidado aqui hoje. Era pro John, que é um parceiro nosso aqui da Ritmizando, tá presente nesse podcast, porque hoje é uma segunda-feira, tô gravando esse conteúdo numa segunda-feira, e toda segunda-feira nós fazemos aula de tango com o professor Fernando Vasconcelos aqui no estúdio, e hoje, infelizmente, o Fernando ele ficou doente, não pôde comparecer aqui, não pôde dar aula pra gente. O John também não conseguiu vir na aula, e na verdade eu falei, eu não vou deixar o dia de hoje perdido, então já que eu coloquei essa meta para gravar esses conteúdos relacionados à dança de salão todos os dias, então eu já vou começar hoje mesmo gravando isso. Então eu coloquei esse tema, pessoal, acho que está estourando um pouco o áudio aqui, só abaixar um pouquinho. Então eu coloquei esse tema, né, coloquei alguns tópicos aqui, deixa eu pegar aqui para falar para vocês. Então, expectativa, né, versus realidade na dança de salão é o tema. Eu coloquei alguns tópicos aqui para vocês também. Vou conversar, né, vou bater esse papo aqui. E aí, se vocês puderem, façam esse exercício, né, de refletir sobre isso que eu estou falando. Não, isso é uma opinião minha, tá? É uma opinião exclusivamente minha sobre isso, sobre as minhas reflexões relacionadas a esse tema, mas aí você vai tirar suas próprias conclusões sobre isso também, e eu vou pedir para vocês fazerem um exercício em casa sobre refletir sobre esses assuntos aqui. Então eu coloquei alguns tópicos. Quais são esses tópicos? Baile em escola de dança de salão e baile no salão mesmo, que geralmente é o baile tradicional que todas as cidades têm, né? Enfim. O segundo tópico, espaço de dança na escola e espaço de dança no salão, tá? Terceiro tópico, por que as pessoas não dançam tango, tá? Esse é um tema que eu vou pegar, né? Vou martelar muito. Por que as pessoas não dançam tango? Né? Então vou deixar essa pergunta aqui para vocês aí. Por que as pessoas não dançam tango? 4. Por que faltam personagens no tango? Tá? Isso aqui mais para quem já trabalha com a dança de salão, para os personagens. 5. Movimentação na escola versus movimentação no baile. Tá, eu vou falar sobre esses temas aqui hoje e lembrando, mais uma vez, eu não sou especialista em nada, eu sou apenas um grande entusiasta, né? Eu sou um grande amante da dança de salão, eu sou um grande, assim, vamos falar, eu sou um dançarino mesmo, eu gosto de dançar, eu gosto de estar presente nos bailes. Então, o que eu vou falar aqui é uma opinião minha, não estou falando como especialista. Então, às vezes as pessoas elas têm uma visão distorcida sobre esses conteúdos que a gente posta, esses conteúdos esses podcasts, né? Todos esses conteúdos, eu realmente trago algumas pessoas aqui que são especialistas, mas isso não é para trazer uma opinião formada sobre qualquer coisa para vocês. Na verdade, é só para
a gente ter um espaço, né, ter um canal onde a gente possa falar da dança de salão de uma forma mais aberta, de uma forma leve, né, e para a gente criar esse meio de comunicação, para a gente ter como existem vários outros podcasts aí, né, existem vários profissionais que estão produzindo muitos conteúdos relacionados à dança, então o que eu estou fazendo aqui é realmente fomentar, né, o nosso mercado, é fomentar a nossa arte, tá bom? Então tudo que eu vou falar aqui é uma opinião minha e fica a reflexão de vocês aí, se vocês quiserem já deixar no comentário, sobre qualquer coisa aí que eu vou comentar aqui, já deixa um comentário aí, deixa uma pergunta que a gente vai respondendo, tá bom? Então eu vou começar aqui, eu não vou começar na ordem, tá? Eu vou começar por um assunto que eu tô vivendo nesse momento e que eu tô com muita vontade de falar, então eu vou começar de forma aleatória. Eu vou começar falando aqui, por que as pessoas não dançam tango, tá? Então essa é uma pergunta que eu sempre me fiz, né? É uma pergunta que eu me fazia por várias vezes, né, durante esses 16 anos que eu estou na dança de salão, na verdade 17 anos que eu estou na dança de salão, eu sempre me fiz essa pergunta, por que eu estou tanto tempo na dança assim e eu não danço tango? Será que eu não danço tango porque é muito difícil esse ritmo, como as pessoas falam? Eu não danço tango porque eu tenho preguiça de estudar, né, o estilo, né, tenho preguiça de estudar o tango. Eu não danço tango porque não é pra mim, de repente, né? Tem pessoas que acabam pensando isso, poxa, o tango não é um estilo de dança pra mim. O tango é muito refinado. Eu já gosto de uma dança mais solta, eu gosto de uma dança mais descontraída, né? Então tem pessoas que acabam pensando um pouco sobre isso, né? Que às vezes o tango não é pra ela, pelo fato de gostar de outros estilos de dança, como o forró, como o samba de gafieira. Então acha que o tango não é pra ela. Bom, por que eu coloquei esse tópico? Porque, como eu falei agora de pouco, né? Eu já estou há 17 anos na dança de salão e não tinha costume de frequentar bailes de tango e muito menos fazer aula de tango. É isso mesmo. Hoje, né, eu já tinha feito algumas aulas de tango no passado, com o professor João, inclusive, aqui da cidade de Salto. É o Joãozinho da Academia Fox. Ele é um excelente professor. Eu, junto com a minha esposa, a gente fez algumas aulas de tango há muitos anos atrás, só que eu parei, tá? Então, assim, eu era do tipo que, quando eu fazia aula de tango, já estava há muito tempo na dança, já estava pelo menos aí uns 14 anos na dança de salão, já trabalhava com dança, só que eu não frequentava bailes de tango. Então, eu sempre achei o tango um bicho de 7 cabeças, né? Como muitas pessoas acabam achando. E por esse motivo, né, pelo fato de não frequentar bailes de tango, não ter o costume de fazer as aulas, eu achava que o tango não é para mim. Bom, se passaram um tempo, né, depois de muitos anos, eu voltei recentemente, né, a fazer aula de tango, sou iniciante no tango, mas assim, mesmo sendo iniciante, pessoal, é muito interessante isso. Quando você já está há muito tempo na dança, mesmo você sendo iniciante em algum ritmo, você é um iniciante que acaba tendo um aprendizado muito rápido pelo fato das suas vivências nos outros estilos de dança, né, nos outros ritmos e tudo mais. Então você cria essa certa facilidade, né, essa habilidade de você conseguir aprender isso mais rápido. E é o que eu estou vivendo nesse momento, é o que está acontecendo nesse momento. Eu estou recentemente, né, eu voltei a fazer as aulas de tango com o professor Fernando Vasconcelos, aqui de Sorocaba, e também comecei a frequentar algumas milongas. Para quem não sabe, milonga é um lugar, né, que toca tango, que as pessoas dançam tango. Então eu comecei a frequentar algumas milongas, inclusive aqui em Sorocaba, né, que é onde eu moro, tem a milonga do André Franco, que é um professor de tango muito renomado aqui na cidade de Sorocaba, muito respeitado, né, e é um professor extremamente técnico, muito bom e muito tradicionalista, né, o André Franco é um professor muito tradicional, ele é muito técnico e segue muito a tradição das milongas, do tango milonga mesmo. E o Fernando Vasconcelos, que é a pessoa que eu faço aula nesse momento, também é um professor muito técnico, é um professor que tem um estilo um pouco diferente, né? Para quem não sabe, né, o estilo, né, eu vou falar assim, para vocês entenderem um pouco melhor. O estilo milonga, né, o tango milonga, é um tango que é um pouco mais coladinho, um pouco mais junto, né? Não tem tantos movimentos extravagantes assim. E o Fernando, ele já é do tango salão, né, que é um tango um pouco mais aberto, vamos dizer assim. E o porquê que eu não dançava tango também? Porque eu achava que o tango era uma dança, né, muito difícil. Pelo fato, né, aí entra o tema que é a expectativa versus realidade. Porque eu criava, né, na minha cabeça que o tango era uma dança muito difícil
pelo fato de criar aquela expectativa, né, de assistir uma televisão, assistir um filme, e geralmente aqueles filmes de dança, né, que você vê as pessoas se apresentando, sempre quando aparece uma dança, um tango lá, é um tango extremamente show, né? A gente usa esse termo aqui na dança que é um tango show, que é um tango com muitas sacadas, sacada de perna, muitas congadas, muitas pegadas. Então eu criava na minha cabeça essa expectativa, né? Com esse estilo de dança, com o tango. Então eu sempre achei muito difícil por causa disso, porque era o que eu via, né? Era o que eu visualizava, mas não era a realidade, tá? Então assim, eu sempre criei essa expectativa por conta do que eu via, do que eu assistia. Então eu assistia filmes, eu assistia apresentações de TV, como Dança dos Famosos, enfim. Então sempre quando a gente acaba vendo, né, essa dança show, é uma dança realmente mais difícil, porque existem acrobacias, existem as pegadas, né, as sacadas, então acaba sendo uma dança para demonstração, né, uma dança show. Então eu sempre criei essa expectativa com tango ao longo desses 17 anos de dança de salão, e por isso que eu nunca frequentei um baile de tango, eu nunca entrava numa aula de tango, por criar essa expectativa na minha cabeça e não tem nada a ver com a realidade, né? Isso existe, mas não é tão comum assim. Então os bailes de tango, né, as tradicionais milongas, as pessoas acabam dançando um tango bem juntinho. Inclusive, né, eu nunca tive a experiência de ir para fora, no caso para Buenos Aires, né, onde ali é o coração do tango. Existem as milongas lá, né, na Argentina. Então, assim, as pessoas que vão até lá, elas voltam comentando e falando muito sobre isso. Pessoal, dançar tango não tem nada a ver com aquele tango show que a gente vê na televisão e tudo mais. É um tango mais colado, é um tango mais abraçado, é um tango mais fechado. Você faz algumas movimentações ali que geralmente são movimentações mais tradicionais do tango, que é o cruze, né? Que é o 8 à frente, o 8 atrás, né? Um fechamento. Então é isso que você acaba dançando mais nas milongas e isso acaba, eu não falo fácil, mas acaba sendo um pouco mais simples do que o tango show, tá? Mas mesmo assim você precisa fazer aula e você precisa estudar, como é o que eu estou fazendo agora, tá, pessoal? Bom, vou falar de um outro tema, senão vai ficar muito longo esse vídeo também. Eu falei um pouco porque as pessoas não dançam tango, tá? Já vou aproveitar para falar aqui também porque faltam personagens no tango. Por que faltam personagens no tango? Eu acho que, pessoal, é exatamente sobre isso que eu acabei de falar agora. Existem vários personagens que eu conheço, personagens excelentes que já estão há muito tempo trabalhando com a dança de salão, mas que também criam essa expectativa na cabeça sobre tudo isso que eu falei agora. E por esse motivo acabam não entrando em uma aula de tango e acabam não frequentando os bailes de tango. É por isso que os personagens, na minha opinião, é por isso que os personagens, né, estão cada vez mais escassos, vamos dizer assim, nos bailes de tango. Por conta dessa expectativa que a maioria deles acabam criando. E também, pessoal, tem um assunto polêmico aqui, que as pessoas acabam não comentando muito, mas eu tenho certeza também que é pelo ego, né? Por que eu acho que é pelo ego que alguns personagens acabam não indo trabalhar nos bailes de tango ou não frequentando? Porque às vezes o ego da pessoa, às vezes pelo fato da pessoa estar dançando há muito tempo, já participar, já dançar muito bem os outros ritmos, o ego dela às vezes acaba não permitindo que ela entre numa escola de dança ou volte a fazer uma aula iniciante de um ritmo que ela não conhece. Então pode parecer bobeira, mas isso acaba sendo muito comum na dança de salão, tá? Essa questão do ego. Então a pessoa ela se acha o foda, né? Se acha o pica das galáxias. Então ela não quer, né? Ela não quer, como fala, voltar a ser iniciante, começar um ritmo no zero. E eu acho isso uma verdadeira besteira, porque se você não sabe, você tem que aprender. E você aprendendo, você vai, né, ter essa facilidade também, principalmente se você já está na dança. E vai começar a dançar, e isso vai acrescentar ainda mais no seu currículo, vamos dizer assim, como personal, né, se você trabalha com a dança. Bom, 2 tópicos já foi, pessoal. E aqui eu vou falar um pouco, esse tópico aqui, baile na escola de dança versus baile no salão, né? Então, expectativa versus realidade. Por que eu estou falando desse tópico? Eu ando observando, né, alguns bailes que eu vou. Então, assim, para quem não conhece, pessoal, eu trabalho com a dança faz 17 anos, sou professor de dança de salão também. E assim, ao longo desses 17 anos, eu nunca parei 1 minuto de dançar, a não ser na pandemia, tá? Então, na pandemia eu parei, fiquei um tempo sem dançar, como todas as pessoas. Mas assim, eu nunca parei de dançar nesse tempo.
E aí nesse tempo eu vi muita coisa, tá? Eu vejo muita coisa, eu reflito muita coisa. Então assim, é igual eu falei, não tô aqui para falar que a minha opinião é certa, mas é o que eu vejo e é o que eu reflito. Então, o que, que eu vejo? Né? Na parte do baile das escolas de dança de salão e baile no salão mesmo, baile que é nos ambientes tradicionais, nos clubes de terceira idade, nos bailes tradicionais de dança de salão, existem uma expectativa e uma realidade. A expectativa, né, geralmente o aluno da escola de salão que não tem o costume de frequentar, né, os bailes tradicionais, eles acabam ali não tendo muita noção da... De repente, vamos dizer assim, vamos chamar assim como uma etiqueta, vamos dizer assim. Então, alguns alunos acabam não tendo essa etiqueta em um baile tradicional de dança de salão. Quais são essas etiquetas? A questão ali, às vezes, da vestimenta. Claro, as pessoas podem ir com a roupa que quiserem, entre aspas, só que esses clubes de dança de salão tradicional, às vezes, na maioria das vezes, eles seguem um regulamento sobre qual roupa o condutor deve usar, né? Qual roupa conduzida, no caso o cavaleiro, a dama, é o que eu falo ainda, mas é o condutor conduzido. Então, geralmente, eles estipulam, ó, roupa, baile social, porque o baile de dança de salão é um baile social, né? Então, você frequentar, às vezes, os cavalheiros, né, os homens com roupa social, camisa social, calça social, sapato social, ou às vezes, né, até um pouco mais despojado, um sport chic, um sapatênis, uma calça de sarja, enfim. As damas também vestido, uma roupa um pouco mais social, enquanto os bailes de escolas de dança de salão, as pessoas podem se vestir à vontade, né, porque é um ambiente mais despojado, é um ambiente mais, assim, vamos dizer assim, mais aberto, né, a essas questões. Tem pessoas de vários tipos de idade, geralmente numa escola de dança de salão. Então é um ambiente que não é tão tradicional assim, tão formal assim. Então começa pela vestimenta. E às vezes o que eu percebo é a questão do espaço, da noção de espaço. Quando eu falo noção de espaço, na escola de dança de salão, geralmente você faz a aula, o professor ensina, você pratica aquele movimento que foi, aquele passo, aquele movimento que foi passado para você em aula, você acaba treinando na escola ali. Só que às vezes, pelo fato de você não ter a experiência, a vivência de frequentar os bailes tradicionais, você acaba não criando, né, essa noção de espaço. Então, às vezes você tem alunos, né, que é assim, ó, tem pessoas que fazem aulas durante anos e não frequentam bailes. Tem pessoas que frequentam bailes durante anos e acabam não frequentando as aulas. E aí eu fico me perguntando, né, o que de repente... vamos dizer assim, é melhor ou pior, para ser um pouquinho polêmico? O que é melhor? Você, de repente, frequentar os bailes durante anos e não frequentar as aulas? Ou você frequentar as aulas durante anos e não frequentar os bailes? Na minha opinião, um complementa o outro. Porém, eu acho que frequentar os bailes acaba sendo, na minha opinião, ainda melhor. Porque quando você frequenta os bailes, por mais que você nunca tenha feito uma aula de dança de salão em nenhuma escola, você acaba dançando pela questão cultural. Às vezes você já cresce num ambiente dançante, numa família que dança. Então as pessoas vão levando isso como uma forma, realmente ali, uma forma de expressão corporal, de cultura, né? E aí você frequentando esses bailes e mesmo não fazendo aula de dança de salão, você consegue dançar muito bem na maioria das vezes, e você consegue ter toda essa noção de espaço, essa questão da etiqueta pelo fato de frequentar os bailes. E o aluno, às vezes, da escola, que acaba fazendo aulas durante anos e não frequentando os bailes, eles não têm muito essa noção de espaço, eles acabam ficando muito quadrados, né? A questão ali da movimentação, pelo fato de não praticar muito. Porque, geralmente, você faz aula né, se for falar de aula em grupo, você faz aula aí de 1, 2 vezes na semana, então você acaba não frequentando, não praticando muito isso. Então, às vezes, a pessoa acaba ficando um pouco quadrada pela falta da prática, entende? Não quadrada de ser uma pessoa ruim, nada disso. Isso que eu tô falando não é um defeito, tá? Não, isso é uma coisa comum, tá? Qualquer coisa que você não pratica, você fica quadrado. Então, assim, se você escreve pouco, a sua letra vai ser ruim, porque você não escreve com frequência. Você entende mais ou menos essa analogia? Então é isso, pessoal. Então eu acho que sobre esse tópico aqui, expectativa versus realidade, baile na escola versus baile no salão, eu acho que falta um pouco ainda das escolas, de repente, acabar estimulando mais os alunos para frequentarem os bailes de dança de salão tradicional, que isso vai desenvolver ainda mais a dança do aluno, vai desenvolver ainda mais a condução do aluno,
vai desenvolver ainda mais essa perspectiva que o baile, né, que o salão traz ali para a pessoa, tá? Bom, já falei do baile na escola versus baile do salão. Já falei por que as pessoas não dançam tango, por que faltam personagens no tango. Tem um outro aqui que é espaço de dança na escola versus espaço de dança no salão. Quando eu falo de espaço, pessoal, eu estou falando ali do espaço, do espacinho que você vai dançar, naquele quadradinho, sabe? Desculpa, tomar uma aguinha aqui, molhar as palavras. Então, quando eu falo de espaço, pessoal, eu estou falando exatamente do quadrado aonde você vai dançar. Então, isso é uma coisa que eu acabo observando muito. Para quem não conhece, né, no Rio de Janeiro existe um lugar que chama Caxanga do Malandro, tá? Para quem já é da dança de salão, tenho certeza que você conhece, porque é um espaço muito tradicional do samba de gafieira, inclusive, que ele é do Carlos Bolacha, que é um professor tradicionalismo, né? O Carlos Bolacha é um excelente professor de samba de gafieira, dança de salão, enfim. Ele é um professor super renomado no Rio de Janeiro, e ele tem esse lugar que chama Caxanga do Malandro, que é um lugar extremamente pequeno, é muito pequenininho mesmo, é um prédio assim, muito tradicional, se eu não me engano. Se eu não me engano, né, eu fui lá, se eu não me engano ele fica na Lapa, perto da Lapa. Eu fui lá uma vez só e tenho vontade de voltar. Eu adorei o lugar, mas assim, quando eu fui lá, eu fui uma vez só. E quando eu fui, eu não estava tanto tempo assim na dança de salão. E eu não tinha essa noção de espaço. Então essa é uma experiência que aconteceu comigo, tá? E aí a hora que eu entrei para dançar, é assim, você tá na Caxanga do Malandro ali, você vê pessoas grandes, pessoas de nome na dança de salão, professores conhecidos no Brasil inteiro. E tem pessoas que nasceram ali, que tem a raiz daquele lugar, você entende? Tem os cariocas ali, aquelas mulheres, aqueles homens que já nasceram dançando, você entendeu? Já veio do berço da mãe dançando. Então, pessoas que são acostumadas com aquele ambiente de salão, aquele ambiente, aquele espaço pequeno, aquele quadradinho. Então, é impressionante, cara. Você, em um pequeno espaço ali, um exemplo, vou usar um exemplo, 3x3, num pequeno espacinho de 3x3, você vê ali mais ou menos cerca de 20 casais ali, 20, 30 casais dançando em um espacinho minúsculo, tá? Num quadradinho minúsculo ali e fazendo todos os passos, todos os movimentos, condução e sem esbarrar um no outro, tá? Então assim, isso que é o mais impressionante, sem esbarrar um no outro. Então você percebe assim, falando disso, refletindo sobre isso, você percebe que a noção de espaço deles é muito grande, né? A noção de espaço deles é muito grande porque eles têm essa vivência, né? Eles têm essa prática ao longo dos anos, ao longo do tempo, eles têm essa vivência no ambiente de salão, então eles acabam criando essa perspectiva, né? Em relação ao espaço. Então é por isso que eu coloquei aqui também sobre espaço de dança na escola e espaço de dança no salão. Porque é como eu estava falando, né, no tópico anterior, sobre a questão dos alunos, né, dos alunos ficarem um pouco quadrados quando só treina no ambiente de escola, só dança no ambiente de escola. Então, pessoal, vocês precisam ir para os ambientes de baile para vocês terem essa vivência, tá? Criarem essa noção de espaço, tá bom? Isso é uma reflexão que eu venho tendo comigo mesmo. E um outro tópico que é sobre movimentação na escola e movimentação no baile. Então isso aqui, pessoal, todos esses últimos tópicos, esse daqui é o último, inclusive, a gente está falando aqui um pouco, né, de escola, expectativa versus realidade, sobre todo esse ambiente da dança de salão, que é baile, escola, aula de dança, sei lá, eventos, musicalidade, né? Então a gente está falando um pouco de tudo aqui. E essa movimentação, quando eu falo movimentação na escola e movimentação no baile, eu estou falando de movimento mesmo, eu estou falando de giro, eu estou falando de ronda no salão. Então isso também é uma coisa que eu percebo que quando a pessoa, né, o aluno, ele só frequenta as escolas e não frequentam os bailes, expectativa versus realidade. Então ele tem uma expectativa na escola, porque é o único ambiente que ele conhece, e quando ele chega no salão ele vê uma realidade completamente diferente, que é uma realidade onde existe uma ronda no salão, existe, igual eu falei, uma regra, né? Então, se você está na ronda ali, não é legal você parar ali na onde as pessoas se movimentam, né, ao redor dessa ronda, e ficar fazendo muitos movimentos ali parado muito tempo, porque você vai interromper essa ronda no salão. Então, isso eu percebo muito, né, dos alunos das escolas, às vezes eles, pelo fato de não frequentar, eles acabam não tendo essa noção de movimentação, acabam ficando parados na ronda, ao invés de ir para o meio do salão, né, para acabar não atrapalhando as pessoas e tudo mais. Então é isso, pessoal. É uma questão, né, que eu venho refletindo há um bom tempo, e eu trouxe esse assunto à tona, né, eu decidi falar sobre isso,
porque eu estou vivendo a experiência do tango, né? Eu sou um aluno iniciante no tango, eu estou aprendendo agora, mas eu já estou, mesmo aprendendo agora, fazendo aulas agora, eu já estou frequentando as milongas, que era uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo atrás, né? Já estou 17 anos afinal já estou 17 anos na dança de salão, e só tomei coragem de fazer aula de tango agora, de frequentar as milongas agora, por medo, né? Por esse receio. Então é isso, pessoal. Eu estou vivendo esse momento agora e decidi passar, né, um pouco dessa experiência que eu estou tendo com vocês e também aproveitar para a gente falar sobre esses outros tópicos aqui que eu acho interessante, que é a expectativa versus a realidade na dança de salão, tá, pessoal? Peço mais uma vez aí para vocês deixarem, se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim, toda vez que eu postar conteúdo aqui no canal da Ritmizando, vai chegar para você aí. E já aproveita, compartilha esse conteúdo com pelo menos umas 5 pessoas para você ajudar a fortalecer o nosso canal cada vez mais. Deixa o seu comentário aí. E pessoal, nós temos um grupo secreto. Grupo secreto. Esse grupo secreto, pessoal, é um grupo da Ritmizando, é um grupo que nós temos no WhatsApp, onde existem várias pessoas lá já, que nós tratamos de assuntos relacionados à dança de salão, aulas, bailes, aulas físicas e aulas online também, que é um assunto muito legal. E se você tem interesse, né, em de repente aprender a dançar em apenas 4 aulas, então aprenda a dançar, aprenda a dançar em apenas 4 aulas, é isso mesmo. Eu tenho um curso, pessoal, um cursinho, onde você aprende a dançar em apenas 4 aulas. O forró, né, que é o forró universitário, é um curso rápido, um curso rápido, básico, super didático, né? E é um curso online, você pode fazer direto da sua casa, chamar uma pessoa para treinar com você ou até mesmo fazer sozinho, tá? E eu também tenho um curso de samba no pé, que é o Samba do Pé Evolution, tá? Que eu ensino você a sambar no pé. Então tudo isso aí tá no link aqui da descrição. É só você clicar que você vai ter acesso ao grupo secreto e aos cursos, tá bom, pessoal? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. É isso aí, a gente vai marcar aí o início da 3ª temporada com a reforma que nós vamos ter aqui. E aí vai ser conteúdos melhores e cada vez mais ricos para vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais, pessoal. Fui!